boa noite. Mais uma quinta-feira nossa aqui de live. E hoje eu trouxe um tema, na realidade, uma frase, né, que eu escutei num dos cursos que eu fiz agora recentemente. E eu falei, olha, eu vou levar isso para as minhas meninas. Sejam muito bem-vindas. Brenda, seja bem-vinda. Vocês que vão estar comigo agora, sejam bem-vindos também quem vai assistir essa live num outro momento, porque não conseguiu estar presente. E hoje a gente vai falar, eu vou falar a frase que me inspirou a fazer essa live hoje, porque foi uma frase que eu parei para refletir e eu vi que ela é muito verdadeira. A frase é a seguinte: o fracasso também faz parte do sucesso. E o que isso quer dizer, gente? Exânia, seja bem-vinda. Que na vida da gente, para a gente atingir o sucesso, a gente vai passar por altos e baixos. E a gente vai ter momentos também que, para os olhos de outras pessoas, acaba sendo um fracasso, sabe? E eu, durante muito tempo, achei a palavra fracasso uma palavra muito forte, né? Porque eu falava assim, gente, fracasso, fracassado, é muito forte falar uma palavra com esse peso. Hoje eu entendo que a gente se refere a fracasso para as coisas que não deram tão certo na nossa vida. Mas nada que acontece na nossa vida ela acontece por acaso. Tudo deixa uma lição, tudo tem um propósito. E se a gente não consegue tirar das nossas adversidades e dos nossos desafios, porque eu não uso a palavra problema, eu uso a palavra desafio, se a gente não consegue tirar bons proveitos dos nossos desafios, então a gente precisa rever o que a gente está fazendo de errado. Porque até nas coisas ruins, nos nossos fracassos, nós temos muito ensinamento. A gente tem muito o que aprender. Até para a gente não repetir aquilo que fez com que a gente fracassasse. Até para a gente não repetir aquilo que não fez bem. O intuito da nossa jornada hoje é prosperar. Deus quis que nós fôssemos prósperos, mas Ele também nos deu o livre-arbítrio. E o resultado da nossa prosperidade ou não é advindo das nossas ações, das nossas decisões. E às vezes as decisões que a gente toma há uns anos atrás vai refletir lá na frente. Tinha um palestrante que eu assisti algumas palestras que ele falava assim, o que você está passando hoje é resultado daquilo que você decidiu há 3, 4, 5 anos atrás. A gente está colhendo frutos hoje daquilo lá de trás, seja ele bom ou ruim. Então, por isso que a gente sempre fala, a colheita ela sempre vai vir. Só que você vai colher aquilo que você planta. E isso é muito sábio. E isso é uma coisa muito verdadeira quando a gente para analisar. Né? Ninguém planta maçã e colhe pera. E as decisões que a gente toma lá atrás, às vezes ela vai demorar um pouquinho para gerar um impacto correto na nossa vida. Seja ele também positivo ou negativo. Eu vou dar um exemplo para vocês dessa frase, né? O fracasso também faz parte do sucesso. Quando eu tive que fechar o meu salão, que era o meu sonho, que depois eu já não estava mais feliz ali dentro, quando eu tive que fechar o meu salão, para muitas pessoas foi um fracasso, não deu certo, né? E digo para vocês, eu também durante muito tempo pensei dessa forma. Eu falava assim, gente, por que eu fracassei? O que eu fiz de errado? Só que eu tirei tanto aprendizado daquilo ali, que logo depois eu vi o quão feliz
salão. E o quanto eu poderia prosperar e o quanto eu ganhava de dinheiro, falando financeiramente, sem ser dona de um salão. Eu brincava assim, eu falava assim, quando eu tinha salão, eu tinha status e não tinha extrato. Depois que eu vendi o salão, eu não tinha o status, mas eu tinha o quê? O extrato, porque eu passei a saber o que era ganhar dinheiro como cabeleireira, como maquiadora, como micropigmentadora. Tá baixo o som, gente? Melhorou agora? Me dá um retorno. Mari, o volume tá baixo. Sérgio, como é que aumenta aqui? Espera aí que eu vou tentar ver. Qual que é o botão do volume aqui do lado? Boa noite, Andy. Espera aí. Ai, obrigada. Voltou o volume, gente? Como é que tá o volume? Me deem um feedback ou mãozinha. Tá normal aí? Ah, então tá bom. Vou continuando aqui, tá? Gente, se vocês quiserem participar, fazer aquela live conjunta, pode mandar solicitação. Se quiserem perguntas aqui também pode colocar, tá? Enquanto isso eu vou falando, depois eu vou respondendo para vocês, porque eu acho que é importante a gente refletir sobre essas coisas que eu estou falando, né? Quem chegou agora e depois assiste o comecinho porque é bem legal. Mas para falar para vocês que acontece que às vezes pro olho da outra pessoa nós fracassamos. Só que o ensinamento que vem junto com as coisas que eles dizem que nós fracassamos acaba sendo muito compensador, que a gente não teria aprendido se a gente não tivesse passado por aquela situação. Eu falo que muitas vezes na vida a gente precisa conhecer os dois lados da moeda. E eu trabalhava num salão, isso, olha, gente, há uns 15, 16 anos atrás, eu fui trabalhar como estagiária, eu estava fazendo meu curso de formação e eu fui trabalhar como estagiária num salão. E o dono da escola que eu me formava era dono do salão também. E quando eu montei o meu salão, eu já tinha ido trabalhar como funcionária. E quando eu montei o meu salão, ele falava para mim assim: agora você vai ver os dois lados da moeda. E eu não conseguia entender o que ele queria dizer com isso. E hoje eu consigo entender os dois lados da moeda. É você viver a função de funcionário e a função de patrão. E às vezes a gente tem uma visão como funcionário e às vezes a gente tem uma visão completamente diferente quanto patrão. E quando você vive essas duas realidades, quando você tem alguma coisa sua, você sabe se colocar no lugar do funcionário, você sabe valorizar o funcionário e você sabe exigir do funcionário. Porque quando eu voltei a trabalhar como funcionária, eu já me portava completamente diferente. Por quê? Porque eu já tinha vivido os dois lados. Então, para que eu vou esperar, no caso, os meus parceiros, que eram os donos do salão, falarem qualquer coisa para mim, sendo que eu já sabia como eu tinha que me portar, como eu tinha que me comportar, como eu tinha que trabalhar para que pudesse a coisa fluir. Então, a gente só tem essa vivência quando a gente vive os dois lados. A fada chegou, a Fran chegou, que linda, gente! Então, por que eu tô falando isso hoje para vocês, tá? Porque essa semana
várias alunas vieram me perguntar sobre trabalho, o que eu achava delas começarem no salão como profissional parceiro, dicas de como chegar na cliente. Vieram perguntar também como poderiam fazer para fazer captação de cliente. E eu achei legal trazer esse tema do fracasso faz parte do sucesso, porque muitas de vocês vão passar por situações assim. Eu comecei a atender num espaço e só atendi uma cliente, eu só atendi 3, eu atendi só 5 clientes na semana. Então você vai achar que por você estar atendendo isso, você está fracassando como profissional. E isso não é a realidade. Pelo contrário, você tem que ficar feliz porque você está começando e já está atendendo uma cliente na semana. Porque você já está começando e você atendeu 5, 6 clientes em uma semana. E, gente, 6 clientes na semana, vamos arredondar, é uma por dia. E a gente, quando termina o curso, a gente quer atender 10 por dia. Quando a gente monta nosso negócio, a gente tem aquele sonho dentro da nossa cabeça de que a gente vai abrir a nossa portinha, botar a nossa placa, montar nosso Instagram e a gente vai ter fila de pessoas na porta querendo ser atendida pela gente. Não é isso que a gente pensa, não é isso que a gente deseja. E isso não é o que acontece. E muitas vezes a gente acha que isso é um fracasso. Que a gente não vai dar continuidade, porque o negócio não é legal, porque as coisas não acontecem. Olha, tô vendo um monte de gente nova. A Cida chegou, a Lili, a Rayane. Sejam bem-vindas, meninas. Então, a gente sempre tem que pensar que o importante é a gente começar. Eu conto muita história de uma parceira que a gente teve no salão, que quando eu comprei o meu primeiro salão, ela já tinha uma clientela fantástica, tá? Ela atendia das 9 da manhã às 8 da noite, horário seguidinho, agenda lotada de terça a sábado, principalmente final de semana. Então, assim, era uma pessoa muito dedicada. E a história dela era a história que me comovia muito, porque ela falava assim, Cris, quando eu comecei, eu não ganhava para pagar a minha passagem. Ela morava em uma outra cidade, ela veio no norte, nordeste, não lembro a cidade que ela veio, não sei se era Ceará, Sergipe, mas ela veio de um outro estado, né? E lá ela morou em São Paulo, depois veio para Baixada, só que ela morava em alguma cidade da Baixada e trabalhava aqui em Santos. E ela conta que ela pagava a passagem e às vezes ela vinha atender uma cliente na semana. Ela falava assim, o que eu ganho não paga a minha passagem, mas se eu não insistir, se eu não tiver presente, né? Se eu não estiver ali, eu não vou montar minha clientela. E aí ela vinha, ela falava assim, eu pagava para trabalhar. Porque o que acontecia quando eu colocava novas profissionais para trabalhar? Todo mundo achava que eu passava cliente só para ela. Porque a agenda dela era lotada e a das outras profissionais não eram lotadas. E aí eles achavam que era eu que estava passando cliente só para ela. E na realidade as clientes que estavam indo lá eram clientes dela, que ela galgou com o trabalho. E as pessoas não tinham paciência de construir a sua carteira de clientes. E ela falava assim, todo mundo vê minha agenda cheia hoje, mas ninguém sabe que eu vinha trabalhar e às vezes eu não tinha dinheiro para comer. Que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de volta, que às vezes, que era a antiga dona do salão, adiantava para mim de vale, para eu pagar no final do mês, se sobrasse. Então, assim, às vezes a gente vê a pessoa hoje com uma clientela boa, com uma clientela grande, e a gente não sabe o que essa pessoa passou para conquistar essa clientela. Então, para vocês, isso é para vocês fiquem felizes,
se vocês estão atendendo uma, se vocês estão atendendo duas, três, vocês estão iniciando. E ninguém inicia numa carreira com uma agenda cheia. Nem médico, nem advogado, nem fisioterapeuta, nem esteticista, nem cabeleireiro, nem designer, nem micropigmentador, tá? A clientela a gente vai construindo aos poucos. E mais uma vez eu vou falar para vocês as sugestões que eu dou para quem vai começar a construir uma clientela. Se vocês vão trabalhar em salão como profissional parceiro, eu acho super válido, tá? Porque no salão você já tem a cliente dentro do salão, a cliente que vai fazer cabelo, a cliente que vai fazer unha, a cliente que vai fazer depilação. Então vocês podem abordar essa cliente e oferecer o seu serviço como cortesia para que ela possa conhecer. Então essa é a primeira forma, foi o que eu fiz e que deu certo para mim, tá? Ah, mas o salão que eu tô trabalhando tinha uma profissional, essa profissional saiu, essa profissional levou a clientela. E aí, eu vou roubar a cliente do outro? Primeiro, ninguém rouba a cliente de ninguém. A cliente só vai fazer o serviço se ela precisar ou se ela confiar no profissional. Ou tipo assim, eu estou aqui, eu preciso resolver o meu problema, tá? Então, a gente sempre procura trabalhar dessa forma. Seja cordial, seja simpática. Você não precisa, se ela fala assim, eu já faço com a fulana que trabalhava aqui, beleza, tá bom. Se um dia você precisar, eu vou ter o maior prazer em lhe atender. E continua tratando a cliente super, 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 super bem. Tá? Você vai falar, você vai oferecer água, você vai fazer café, você vai trazer um biscoitinho, você vai ter um papo agradável com a cliente. Não tenta abordar. Se ofereceu, ela não quis, beleza. Eu tenho até um caso de uma cliente, que ela é minha cliente até hoje, gente. Ela é minha cliente até hoje, tá? E eu já tá comigo há 15 anos. E ela fala que eu fui a primeira cabeleireira que não tentou mexer no cabelo dela. Ela falou assim, você me ignorou. Você conversava comigo, você brincava comigo, você super me atendia bem, mas você nunca pediu para botar a mão no meu cabelo, você nunca falou que o meu cabelo precisava disso ou precisava daquilo. Você esperou que eu te abordasse. Então, e eu via o cabelo dela, eu ficava doente com o cabelo dela. E eu ficava doente por quê? Porque o cabelo dela era um cabelo extremamente delicado, era um cabelo extremamente frágil e eles usavam um produto muito forte para o cabelo dela e estava dando quebra de cabelo. E eu sabia como eu poderia ajudá-la a parar com essa quebra de cabelo, fazer a transição capilar de produto, fazer um monte de coisa que dava pra gente fazer e as pessoas não ofereciam. Só que ela não estava preparada para trocar de cabeleireiro. E eu percebi isso elogiando o cabelo dela. Foi a única vez que eu fiz um comentário. Eu falei, nossa, hoje seu cabelo tá tão bonito, o que você fez? E aí ela começou a me falar do cabelo dela. Nós conversamos sobre o cabelo e eu em momento algum falei que se ela quisesse mexer no cabelo, se ela quisesse... E ela ia no salão, eu fazia sobrancelha, a gente conversava, ela fazia unha, ela fazia depilação e a gente batia papo, até que um dia ela falou assim, Cris, eu queria conversar com você sobre o meu cabelo, porque ela via a forma que eu conversava com as outras clientes. Então, a gente acha às vezes que o cliente não está prestando atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. Por isso que é tão importante a gente sempre adotar uma postura profissional, para que a gente possa mostrar para esse cliente o nosso conhecimento, o nosso desempenho, a nossa simpatia. A gente não precisa necessariamente abordar o cliente de cara para fazer um procedimento. Você pode sim oferecer, olha, se apresentar, olha, eu sou a Cristiane Cita, eu sou designer de sobrancelha aqui no salão, comecei agora. Caso você precise de algum procedimento que mexa nas suas sobrancelhas, eu estou à disposição e vou ter o maior prazer em atendê-la. Inclusive, se você precisar, o primeiro atendimento é cortesia para você conhecer o meu trabalho.
Se você se apresenta dessa forma para cliente, você não está sendo invasivo, você não está roubando o cliente de ninguém, você está dando o seu serviço de cortesia. E nisso, falou, beleza, continua conversando, aí você passa, sai, né? Passa, dali a pouco, olha, aceita uma água, aceita um café. Ah, mas eu não sou copeira para fazer isso. Eu também não sou e eu cansava de oferecer. Eu via a cliente entrando no salão pela porta de vidro, quando a cliente entrava eu estava abrindo a porta. E a hora que, naquela época a gente não usava máscara, mas naquela época a hora que eu abria a porta eu dava um sorriso para a cliente. E eu não era dona do salão, eu já era funcionária. E eu dava aquele sorriso para a cliente. Agora com a máscara eu falo, seja bem-vindo, né? Porque eu vou ficar lá mostrando os dentes e eu mostro, gente, eu sorrio tanto dentro da máscara que se vocês soubessem. E aí depois eu lembro que ninguém tá vendo que eu tô sorrindo, mas tudo bem, eu sei que eu tô e tá tudo certo. Então, essas dicas são dicas muito valiosas, porque é como você se portar no ambiente profissional. Seja aquele profissional diferente, aquele profissional que veste a camisa do local que você vai trabalhar, porque isso vai fazer com que os donos, com que o pessoal da recepção, eles queiram passar o cliente para você, porque você é simpático, porque você é cordial e você é um bom profissional. Tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que vocês podem fazer, foi ideia até dada por uma aluna em live, tá? Então, já falando para vocês que foi uma aluna que deu essa ideia e eu falei para ela que eu ia disseminar a ideia dela porque eu achei fantástica. Nos dias de hoje, as pessoas se envolvem muito com ajudar o próximo. As pessoas se envolvem. Então, quando você faz alguma ação envolvendo ajudar o próximo, as pessoas se mobilizam. E essa aluna, ela fez a troca de 1 quilo de alimento não perecível por um designer de sobrancelha com rena. Você pode fazer só o designer, né? Não colocar rena ou deixar a critério da cliente, porque tem cliente que não vai gostar. Então, ela fez essa troca. E ela falava assim, que quem trouxesse 1 quilo de alimento não perecível, ela faria o designer de sobrancelha e todo o mantimento arrecadado seria doado para uma instituição X. E às vezes você fazer parceria com o estabelecimento que você trabalha, ele vai ajudar na divulgação, ele vai falar para as clientes a hora que a cliente entrar no estabelecimento, ela vai lá, a cliente vai pegar a comandinha dela, ou vai pegar o controle de entrada e saída de clientes, e aí a pessoa vai falar, olha, nós estamos com uma ação para ajudar tal instituição, se caso você queira, é só trazer 1 quilo de alimento não perecível pra gente, e aí você ganha tal serviço. Então, é muito importante, as pessoas se mobilizam, ela fala assim, eu vou lá só para ajudar. E aí você vai dar aquele melhor atendimento que você pode, né? E com isso, a cliente vai conhecer o seu trabalho, ela vai voltar, porque provavelmente ela vai gostar do seu serviço. E se ela não voltar, gente, a culpa não é de vocês. Porque às vezes a cliente tem aquela pessoa que ela faz há anos e que a pessoa não podia atender e ela foi ali e fez com você. Não quer dizer que ela não gostou do seu trabalho se ela não voltar. Porque às vezes ela tem aquela profissional que atende ela. Imagina se eu fosse ficar doída cada vez que uma cliente minha vai para outro profissional. Eu tenho cliente que, por exemplo, mora em cidades mais afastadas, que elas não conseguem vir fazer sobrancelha a cada 15 dias. Eu tenho uma que ela vem a cada 3 meses. E ela fala assim, Cris, a cada 3 meses eu tenho que vir aqui para fazer com você. Porque a moça que mexe na minha sobrancelha lá perto de casa, ela consegue manter o desenho por X tempo. Depois ela não consegue mais, porque o desenho, ela perde o desenho. E aí eu tenho que vir em você para você desenhar novamente minha sobrancelha. Então, a cada 3 meses eu sei que essa cliente vem e ela tá insatisfeita com o meu serviço? Não, é que não é viável para ela viajar 40 minutos, 1 hora a cada 15 dias para fazer a sobrancelha. Então, ela não vem, não é porque ela não gosta, certo? Então, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Mas imagina se na minha cabeça, cada vez que uma cliente não voltasse, cada vez eu quisesse desistir, eu achasse que não era por aí. Gente, olha, eu acho que já 3 vezes na minha vida
eu tive que recomeçar. E recomeçar por quê? Por decisões de crescimento. Não é porque eu quebrei ou qualquer coisa assim. Foi porque eu decidi dar aquele passo à frente para prosperar. E quando a gente dá determinados passos, a gente tem que recomeçar. Porque quando a gente muda de salão, a gente tem uma perda de cliente. E não é porque o cliente está insatisfeito, é porque às vezes você foi um pouquinho mais para longe, ou porque às vezes o salão que você foi está cobrando um pouquinho mais caro e não é para o bolso dele. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E a partir daí, a gente acaba que vai criando esse vínculo com o cliente. Semana passada, eu tive o retorno de uma cliente que ela não vinha há 8 anos. A última vez que eu tinha arrumado essa cliente foi para quando ela fez o ensaio de gestante dela. E ela voltou para o salão trazendo a filha dela com 8 para 9 anos. A menina vai fazer 9 anos esse ano. Então você vê que... E ela falou para mim, ela falou, Cris, desisti, eu que mexo no meu cabelo, porque eu não acho o profissional que acerte o que eu quero. E aí eu vim pra cá, calhou de eu estar no meio da semana, porque quando ela vinha era só de domingo e ela vinha e ia embora. E o salão estava fechado, calhou de eu estar aqui durante a semana. E a primeira coisa que eu fiz foi agendar com você. E ela fez o cabelo e me mandou um depoimento lindo, falando do meu trabalho, falando que sempre eu acertei o cabelo dela. Então, olha que coisa gostosa. 8 anos depois, a gente ter clientes retornando, né? E ela não mora mais aqui na minha cidade, por isso que eu acabei perdendo ela como cliente, senão seria cliente que estaria comigo até hoje. Então, gente, às vezes a gente se preocupa muito com essa parte de, ai, eu não tô atendendo, ai, eu tô com pouco cliente, ai, eu sei que a parte financeira pesa. Eu sei o que é ficar um dia inteiro dentro de um estabelecimento para atender um cliente e ganhar 20 reais. Eu já vivi isso. Só que todos vão passar por isso. Deixa eu ver aqui, a Fada tá falando, nossa, Cris, para ela lembrar de você depois de 8 anos, ela nunca te esqueceu. Ela é uma cliente bem especial, a gente se dava muito bem e ela era uma fofa. Todas as minhas clientes são, graças a Deus eu não tenho o que questionar, todas são muito parceiras, né? Então, mesmo as que hoje não estão comigo, o tempo que tiveram foram clientes muito boas e clientes fiéis que acreditavam no meu trabalho. Então, eu sempre me questiono, quando alguma cliente ela para de frequentar o meu espaço, eu me questiono assim, eu fiz algo que possa ter repelido essa cliente, que possa ter feito com que essa cliente não voltasse mais para o meu espaço? Eu sempre me pergunto, porque é importante a gente fazer memória. Às vezes alguma coisa que a gente fala, alguma coisa que a gente faz, pode desagradar a cliente e a cliente mudar. Gente, profissional tem de monte e profissionais bons também tem de monte. Então, eu faço essa memória. Não fiz nada. Foi um atendimento super normal. Então, não é comigo, é com ela. Então, eu abstraio porque uma hora ela vai voltar. E é isso que acontece, tá? Podem acreditar porque é isso que acontece. Quando a gente trabalha com amor, com carinho, com dedicação, com conhecimento, se mantém sempre atualizado, se mantém sempre estudando, sempre trazendo coisas novas, o retorno vem, tá? E vem mesmo. A gente só não pode desistir no meio do caminho. Eu sei que às vezes a gente tá ansioso para ganhar dinheiro, que a gente precisa do dinheiro. Só que às vezes é importante a gente ter a paciência para esperar o dinheiro chegar. Então, é muito importante, por isso que eu falo, quem está em transição de carreira, tenta carregar as duas profissões juntas, até que a que está iniciando esteja te dando retorno próximo ao que você ganhava com a anterior, para você fazer troca de transição. Porque eu fiz isso várias vezes, tá? Eu saí ganhando aqui para ganhar aqui. E não é fácil a gente viver nesse desequilíbrio, porque a gente está acostumado aqui, ó. De repente larga e vai lá para atender um cliente por dia e ganhar 600 reais na semana.
para quem ganhava muito mais. E aí a gente fica naquela, meu, o que que eu fiz, né? Será que eu agi certo? Só que hoje eu sei que o que eu fiz foi certo. Hoje eu sei que isso é fase. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que se preparar. Hoje eu já sei que eu tenho que fazer um pé quando eu de meia, né, que a gente chama, quando eu quiser fazer essas loucuras de transição. A última que eu fiz, gente, eu fiz loucura mesmo. Eu avisei que eu ia sair da onde eu estava trabalhando sem ter para onde ir. E aí depois eu saí para procurar um lugar para mim. Então, às vezes eu falo assim, a minha vida é bem interessante. De vez em quando eu dou uns pinotes e dou aquela mudada e logo vou me recuperando e as coisas vão acontecendo. Ó, a Mayara tá falando assim, realmente não é fácil, pois eu nem comecei e já pensei em desistir várias vezes por estar insegura, mas estou seguindo em frente, firme, com muita fé e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo se você não desistir. Porque Deus, olha, eu não sou de falar de religião, tá? Mas eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande. Então, eu escutei uma frase também, que essa frase, ele fala assim, que Deus não disse que ia ser fácil, ele disse que ia valer a pena. Mas quem vai conseguir saber o que é o valer a pena é aquela pessoa que não desistir no meio do caminho, porque não ia ser fácil. Então, olha como é verdadeiro isso. E muitas vezes pessoas não colhem o fruto porque desiste. Porque dá trabalho o plantio. Se a gente parar para analisar a própria natureza, a natureza já mostra pra gente. Uma árvore frutífera, ela dá fruto pro dia da noite? Do dia pra noite? Não. Quando a gente planta uma semente no solo, ela nasce do dia para a noite? Não. E por que a gente quer fazer uma profissão, estudar, começar a trabalhar e ter sucesso do dia para a noite? E ter a agenda cheia de clientes do dia para a noite? A gente faz parte da natureza. A nossa natureza. A natureza humana. Só que a natureza humana é falha porque ela é apressada, ela é ansiosa, ela é insegura. E aí a gente desiste no meio do caminho e às vezes a gente tá lá pertinho de alcançar aquilo que a gente sempre desejou. Eu não sei se vocês já viram, mas já apareceu várias vezes para mim no Facebook. É uma figura, tá, de um minerador. Ele sempre cavando e ele cava. Quando ele tá chegando perto da pedra de diamante, que era o que ele estava buscando, ele desiste porque ele já tá fundo demais. E é isso que acontece muitas vezes com muitos profissionais, que não têm aquela paciência. E o mais, tem muita gente que fica na nossa orelha falando que não vai dar certo, falando que não é isso, falando que não é assim, que isso não é pra você, que você tem que reagir, que você tem que mudar de profissão porque isso não tá dando. E aí aquilo vai moendo a gente por dentro. Então a gente também tem que se blindar contra essas pessoas. Elas às vezes não estão fazendo pelo nosso mal, mas está fazendo mal. E porque a gente acredita naquilo que elas estão falando. Deixa eu ver aqui. Peraí. A Natália tá falando que já sofreu demais, mas já tentou demais também. Hoje ela conseguiu parceria com um salão e acha que agora vai. É isso aí. É muito legal, a gente tem que batalhar, a gente tem que ir atrás. E não só esperar que o salão ponha o cliente na sua cadeira. E eu falo, seja ela de cabelo, de unha, de designer, seja o que for. Você é responsável. Gente, a gente tem que ter na nossa cabeça que o salão, ele é um veículo para você ter clientes, para você captar. Não vai ser o salão que vai botar na sua cadeira. E mais, a sua cadeira é a sua empresa. E o que você vai fazer para que a sua empresa prospere, para que a sua empresa tenha sucesso? Isso é responsabilidade sua. O salão, ele só vai fazer o quê? Vai ser o veículo para que você possa ter contato com os clientes. Então, gente, é muito sério. Se a gente dentro de um salão se portar como funcionário,
a gente não vai crescer. A gente tem que entender que a gente é dono do nosso trabalho e que a gente dá a porcentagem para o salão. A diferença é que é o salão que paga a gente porque é ele que recebe. A cliente paga no salão. Mas quem faz o trabalho? Vamos supor, um salão sem nenhum funcionário lá dentro, ele vai receber o quê? Nada. Não é verdade? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. O salão precisa do profissional parceiro para que ele possa ter renda. E para a gente é muito mais cômodo, porque a gente não tem que definir preço, a gente não tem... Quando a cliente pede desconto ou quer fazer fiado, olha, você tem que conversar lá na recepção, eu não decido nada, a gente sai, ó, de escanteio. Isso é maravilhoso. Quando eu era dona, a recepcionista falava isso, elas iam lá dentro falar comigo. Ai, gente, eu tinha um problema, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente também sabe que não pode ficar cedendo porque faz uma vez, vai querer fazer sempre. Então a gente tem que ter esse tato para poder avaliar. E quando a gente trabalha no salão, olha, não sou eu que apito em nada, você tem que conversar lá. Eu só faço meu atendimento. E depois eles te pagam. Então, gente, é muito cômodo. Eu sou super a favor de salão parceiro. A Natália tá falando que ela é super insistente. Ó, a Fada tá falando que hoje em dia tem que divulgar trabalho, atrair mais clientes. É exatamente isso, tá? E vamos lá. O que eu tinha para falar hoje para vocês dessa frase é que eu já repeti. Então gravem isso na cabeça de vocês. Os fracassos também fazem parte do sucesso, porque essa frase eu vou levar comigo pro resto da vida. Foi uma das coisas mais profundas ultimamente que eu tenho escutado, porque às vezes a gente fala assim, será que eu tô no caminho certo? Será que as coisas estão acontecendo da forma que tem que acontecer? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Às vezes a gente se questiona, né? E quando eu escutei essa frase, eu falei, eu estou no caminho certo, né? Porque faz parte. A gente cai, levanta e continua. E aprende, principalmente, tá? Então... Eu vou deixar agora um tempinho para quem quiser fazer alguma pergunta, se vocês quiserem falar qualquer coisa, eu vou estar aberta aqui para vocês, tá? E se não, a gente vai ficando por aqui. E outra coisa, lembrando vocês, hoje é a live de número 50 e eu falei que teria uma surpresa. Porém, na última live... eu falei que eu ia adiar um pouquinho essa surpresa, porque eu estou fazendo um lançamento no comecinho agora de agosto do nosso curso de microblend, que é um curso de micropigmentação. Então, a gente vai fazer essa surpresa, eu transferi para as próximas, para quando a gente já tiver com o curso já saindo, tá? Então, espero que vocês... curtam bastante o que a gente vai fazer para vocês, porque para quem é aluno do curso de formação em designer de sobrancelha vai ter uma condição muito especial, a gente vai enviar isso para vocês. Talvez eu até crie um grupo para colocar todas as alunas lá, para a gente poder fazer um acesso e conversar melhor diretamente com vocês sobre isso. Mas é um curso que está sendo criado já há mais de um ano, com muito amor, muito carinho e muita dedicação. E eu espero muito, de verdade, poder ajudar vocês a iniciarem uma nova carreira, trazer algo a mais para completar o que vocês hoje oferecem para cliente de vocês. Então, eu espero vê-las todas no meu curso. E a Fada está perguntando se vai ter aula ao vivo. Provavelmente a gente vai ter algumas aulas sim, mas as aulas praticamente do curso são todas gravadas. A gente vai continuar com as lives de quinta-feira, a gente vai fazer algumas aulas que eu tô preparando com muito carinho para vocês, mas tudo isso vai estar explicadinho lá no curso, tá? Um beijo grande, meus amores, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau!